Olá, minha gente, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Pois então, veja bem, há 30 anos atrás começava a surgir no cenário político uma figura que não era bem o que esse povo quereria hoje, mas ninguém deu muita atenção a ele. Ele surgiu como vereador no Rio de Janeiro e eu creio que como vereador ele foi quase exatamente aquilo que ele foi como deputado. Uma pessoa que chegava, muito poucos lhe davam atenção, e quando lhe davam atenção, o objetivo era somente, digamos, rir junto. Uma pessoa meio boa praça, porém não é aquela pessoa que você convida para uma festa, né? Até porque é uma pessoa sem muito traquejo, uma pessoa assim mais rude, não é uma pessoa muito dada à fina, é uma pessoa dada mais aos ao lado mais duro da vida. Trata-se de um ex-militar, tinha tido inclusive um problema no quartel. Muitos acham até que ele podia ter sido expulso do quartel, e parece-me que a história é bem outra. Ele não foi expulso do quartel. Quando ele resolveu sair candidato e após ganhar a candidatura, ele foi apenas afastado, né? Ou seja, foi levado à reserva e ali ele ficou, e hoje ele tem a patente de capitão e está ali. Esse homem ele passa 28 anos ali na Câmara Federal como deputado. E nesses 28 anos, a gente observa que ele tinha muito pouca penetração com o povo, embora circulasse com desenvoltura, circulasse tranquilamente. Mas ele circulava tranquilamente apesar dos xingamentos, apesar de tudo, todo mundo querendo o couro dele, querendo matá-lo, querendo, não era matá-lo, mas querendo assim, apenas xingavam a ele, agrediam a ele, não levavam ele a sério, porque ele era o que era considerado aquilo que a gente chama uma pessoa do baixo clero, uma pessoa que ninguém quer ter em volta, mas eles eram obrigados a segurá-lo porque ele ganhava a eleição, chegava lá no momento da eleição, ele tinha uma votação e acabava se elegendo para o cargo que ocupou sempre. O que nós vamos poder falar de doideira no nosso país? Veja, nós tínhamos esse deputado que, de certa forma, ele não podia nem mesmo trabalhar, porque ninguém deixava ele trabalhar. Ninguém permitia que ele trabalhasse. Mas ele estava ali. Ele estava ali o tempo todo e falando e gritando e berrando do jeito dele, gritando um grito silencioso do tipo, me deixem trabalhar. Ele queria fazer alguma coisa, mas não conseguia, não podia, ninguém deixava. Todos os projetos que ele levava, nada era aceito. Por quê? Porque ele realmente não tinha uma bancada de suporte, uma bancada de apoio. Ele era um cara, tipo uma voz num lugar solitário e onde muito poucos o ouviam. Talvez até nem dê para se falar nesse tipo de coisa, afinal de contas, hoje, o ser doido é que é ser certo, ou, se você estiver certo, então você está doido, e o que restar é que estará dentro dos limites da legalidade. O resto é pura besteira. O certo é defender a maconha, soltar traficantes quando presos, porque os pobres traficantes, na verdade, se eles devem alguma coisa à sociedade,
eles podem muito bem responder em liberdade, pois é inumano colocar o delinquente na cadeia. Hoje, a normalidade é dizer que os presídios são uma fábrica de delinquência. No entanto, não se admite mandar o delinquente para lá, mas o homem de bem, aquele que porventura, num momento ou outro de descuido, ele possa cometer algum ilícito e, ainda que tenha sido por força maior, ainda que tenha sido por força da defesa de sua própria vida, esse sim, ele poderá ser encaminhado ao presídio, encarcerado e com sua liberdade restrita, a ele, pode ter certeza, só restará o cumprimento da pena. Pois bem, esse homem que nós vimos, ele era totalmente diferente dos demais, né? Dos demais que, veja, ele não estava lá para defender bandidos, ele não estava lá para defender a corrupção, ele não estava lá para levar o dinheiro da corrupção, ele não estava lá para usufruir das benesses de estar no poder, até porque das benesses que eles tinham como deputado, ele costumava devolver grande parte para o cofre nacional todo ano, porque não chegava a usar. O que ele usava bastante era a verba que ele tinha para correio, porque ele se comunicava muito com seus eleitores por correio. Muito bem. O que nós poderíamos esperar de um homem desse? Hoje nós temos esse homem que durante todo aquele tempo se mostrou uma espécie de um maluco. Houve um momento em dia de independência do Brasil, por exemplo, em que ele estava na frente da Câmara, sei lá em Brasília, e sozinho, com uma bandeira do Brasil, e sozinho, gente, enquanto todo mundo estava festando, ou passeando, ou fazendo das suas, ele estava ali sozinho, falando para, sei lá, para o ar, falando para o vazio, porque ninguém parava para lhe dar atenção. Esse homem, o maluco, né, que falava sozinho pelos corredores da Câmara, barbaridade, quem diria, chegou à presidência. E o pior, com um propósito de mudar a cara da política brasileira. E o pior ainda, tem a pachorra de tentar fazer isso à luz do dia e sem papas na língua. Porque tem uma fala muito popular e eles dizem que ele fala besteira. Mas, na verdade, eles ouvem besteiras enquanto ele busca falar a verdade, porém, uma verdade dita do jeito dele. E porque não é um vendido, ele consegue bater de frente com todos os que se aventuram a postar-se em seu caminho. Isso faz com que ele encontre inimigos poderosos, os donos da mídia e da comunicação. Esses mesmos que não se cansam de falar dele 24 horas por dia, com a esperança de desgastar a imagem do homem maluco. Pois é, gente, esse homem, ele chegou à presidência com o propósito, como eu disse, de mudar a cara da política brasileira. O que ele queria? Ele queria e quer mostrar que tem condições de fazer uma política sem vender cargos, sem trocar cargos por votos, enfim, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Ele quer mandar um projeto, por exemplo, para a Câmara e que a Câmara avalie, e se a Câmara achar que aquele projeto tem valor, que seja aprovado ou não, não importa. O que importa é que aquele projeto seja analisado por seus pares ou pelas pessoas que estejam na Câmara, porque hoje ele já não é mais um deputado, ele é o presidente. Mas ele quer a apreciação do projeto.
E lógico, o objetivo dele é a aprovação. Mas se não vier a aprovação, que ao menos seja apreciado. Isso é bastante interessante, porque não é a política que se faz comumente. Todo mundo, quando chega lá, já quer sair mandando e determinando e tendo um monte de gente à sua disposição. Olha o caso do Maia. O Maia ficou 5 anos na Câmara, achou que já era o dono do Brasil. Ele já fazia o que ele queria, a hora que ele queria, debochava de quem ele queria e ponto final. Um reles de um deputado que chegou à presidência da Câmara. Eu digo reles porque, na verdade, ele é empregado do povo. Por isso, reles. Não seria reles dado o fato de que ele teve o voto popular para chegar lá. Mas reles no sentido de que ele, representante do povo, tinha que dar satisfação ao povo, mas estava simplesmente se lixando para o fato do povo gostar ou não de suas atitudes. E por isso ele resolveu também bater de frente com o doido que está mudando o Brasil. Esse doido que ninguém consegue ver pelo caminho, porque ele simplesmente não é vendido. Ele quer falar as coisas do jeito dele, ele não quer falar com papas na língua. Não, ele quer falar do jeito dele e você tem que entender do jeito dele. Ele não quer receber um representante do alto comissariado norte-americano na casa ou no palácio com xícaras de alto valor. Não, o que ele quer é bem diferente. Ele quer apenas ser respeitado como ele é, do jeito que ele é, independentemente do que ele esteja apresentando. Ele quer que você tome café com ele do jeito que está ali. Não é aquele vinho francês, aquele champanhe francês, não. É apenas o café. Um café puro, ou um refrigerante, ou um pastel, ou uma coxinha, coisa que ele faz questão de comer. Quer dizer, esse maluco é que chegou ao poder. E isso faz com que ele encontre inúmeros que ficam querendo bater nele noite e dia e noite, noite e dia e noite, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. E qual o motivo? O motivo é apenas que ele não distribui o dinheiro do povo para essa corja. Isso faz dele, daquele que faz a matéria, daquele que gera a informação, daquele que gera o comunicado, faz dele um homem maluco. Eles o veem como um homem maluco. Sinto muito, senhores. Parece que essa turma está se aventurando a algo que será muito mais desagradável. 2022 aí está. E parece que justamente o ano em que a empresa que mais o ataca terá que negociar a renovação do contrato de concessão. E parece que esse intento pode não chegar a bom termo, uma vez que quem terá que renovar esse contrato de concessão junto à Rede Globo é o próprio capitão. E veja bem, vocês estão batendo nele dia e noite e dia, ignorando que é ele que poderá ou não renovar o tal contrato de concessão. Bem, todos vimos as máscaras caindo ao longo da caminhada de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm tentado derrubar o presidente, minando todos os pontos que o mesmo busque atingir para o bem do Brasil. Sinto muito. Acho que nós veremos o doido mudando o Brasil. E vocês terão que engolir esse desafeto. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Beijos. Bye. Fui.